Seja bem-vindo a mais uma entrevista. Cá estamos para mais uma conversa com um amigo, com uma personagem de cá de Gondomar. Provavelmente dito, não quer dizer que seja nascido em Gondomar, mas trata-se de Fernando Pinto Vieira, um homem sebejamente conhecido cá no Conselho, e um homem que tem um currículo invejável e que vamos já saber dele naturalmente. Fernando Pinto Vieira, que foi autarca, foi dirigente associativo. Eu tenho aqui em vários, portanto, esteve no coral, a reunião está no FIDES, no coral do Albão, Orfeu do Albão. Para já, os meus agradecimentos pela sua presença aqui, agradeço imenso o convite que lhe formulei, por ter aceitado também estar aqui. É um prazer para nós ter aqui uma figura, uma personagem com o seu currículo, com a vivência que já tem. Bom dia, eu é que agradeço naturalmente este convite, é uma honra para mim estar aqui, não só por estar aqui perante quem nos veio a ouvir e a ver, mas também perante um amigo de longa data. Muito obrigado. Eu é que agradeço. De qualquer forma, a Amândio Couto aqui na condução da entrevista, ele até com o Álvaro Almeida, vão estar aqui durante cerca de uma hora à conversa com Fernando Pinto Vieira. Além de... um homem que nasceu em Sete. Como é que foi esse percurso até chegar a Gondomar? Nasci em Sete. Sete é uma freguesia do Concelho de Paredes, portanto, não é assim muito longe daqui, dista 30 km aqui de Gondomar. Fiz toda a minha vida, de facto, de infância e alguma parte da juventude em Sete, onde frequentei a escola primária e depois em Paredes frequentei a parte liceal, na altura ainda se dizia liceu, não é? E depois, o que é que nos trouxe para Gondomar? O trouxe para Gondomar tem principalmente a ver com o problema das distâncias e das suas ligações. Enquanto que hoje, e daqui do Porto a Sete, há uma quantidade de respostas em termos de transportes, não é? No meu tempo, e que depois vim trabalhar para o Porto, no meu tempo só tínhamos comboios, e se perdíamos, por exemplo, o comboio das 8 da manhã, depois só tínhamos à tarde. Portanto, para verem a dificuldade que originava, de facto, quem trabalhava na cidade do Porto. E à noite era precisamente a mesma coisa. Quem perdesse o comboio das 8 da noite, que saía de São Bento, também depois só no dia seguinte. Isso obrigou-me, de alguma maneira, depois... Entretanto, vim trabalhar para o Porto, na altura eram os serviços de gás e eletricidade do Porto, entidade de eletricidade ligada à Câmara Municipal do Porto, e depois comecei também a fazer a minha vida de estudante, portanto, trabalhador-estudante, trabalhava no Infante Henrique no Porto, portanto, as locações deixaram de ser viáveis e passei a morar com o meu irmão, que entretanto casou em Valbão, em Gondomar, e comecei a ficar, portanto, por Gondomar. Pronto, e depois as circunstâncias da vida, que acontece com todos, e comigo também não é exceção, acabei por me radicar em Gondomar, onde acabei depois, mais tarde, por vir a casar, e assim, hoje tenho mais tempo de Gondomar do que de Sete. Mas isto é como na vida, a nossa mãe é sempre nossa mãe, não é? Seja onde ela estiver. Eu sou um setense de coração e sou naturalmente por paixão também um valvoeiro. Ou melhor, dito de outra maneira, valvoense, porque valvoeiro é que nasce em Valbão e eu neste caso sou um que entrei em Valbão, mas tenho de paixão por Valbão. Antes de mais, eu tenho aqui realmente um dossiê muito longo e realmente... As pessoas são simpáticas. Muito bem elaborado. Agradeço aqui ao Vítor Alberto Alquino, que foi ele que me facultou isto. De facto, é um precioso auxílio para a entrevista, embora, novamente, há, digamos, um traçado neste tipo de condução de conversas que vamos tendo, que eu gosto sempre de perguntar. Hoje, à distância... Se tivesse no começo da vida, escolheria a mesma situação, o mesmo percurso? A vida às vezes não é feita por escolhas, não é? Sim, isso também é uma verdade. A vida às vezes não é feita por escolhas. Obrigados. Às vezes somos obrigados por as mais diversas razões
E eu, por exemplo, uma das grandes razões que me obrigou a alterar muito a minha vida teve a ver com a minha saúde. Claro. Portanto, e pode ser assim algo que pode não estar a dar a ideia de uma grande ligação entre uma coisa e outra, mas é verdade. Portanto, a gente às vezes diz, eu se, pois, mas o se. Não é? Isso é muito importante, pois, na vida. É o se, porque a gente às vezes, a opção é sempre a opção que a gente pensa que é correta, mas muitas vezes nem sempre é a nossa escolha, não é? Claro. E, mas hoje escolheria outra coisa? Se fosse, não sei, é uma resposta difícil de dar. Nós costumamos dizer, se eu fosse... voltando então um bocadinho ao meu tempo ainda de infância, e dentro dessa sua pergunta... Eu queria ser quando fosse grande. Exatamente. Dentro dessa minha pergunta, eu comecei para andar a estudar para padre. Portanto, eu fui para um seminário. Fui para um seminário. E hoje, na brincadeira, eu às vezes digo que estou arrependido, não é? Não ter sido padre. Mas é mesmo só na brincadeira. Portanto, na altura, quando eu fui estudar para um seminário, eu tinha 10 anos, portanto, era demasiado tenro, e estamos a falar em 1958. É preciso a gente contextualizar isto no tempo também. Portanto, eu com 10 anos, um miúdo da aldeia, ir estudar para fora da minha aldeia, com práticas diárias totalmente diferentes àquelas que eu estava habituado, foi um choque tremendo. Era uma criança, 10 anos. Portanto, isto para dizer o quê? Nós quando temos que... e passo esta mensagem, quando temos que determinar alguma coisa para o nosso futuro, temos que também ter capacidade de analisar se de facto estaremos preparados para isso. Porque essas coisas nem sempre são fáceis. Hoje é evidente que a sociedade, ainda bem que assim é, a sociedade hoje tem outro tipo de preparação, que nós não tínhamos na altura. Nós vivíamos numa aldeia e, portanto, a nossa vida era feita... Por exemplo, eu estava a 30 km da segunda maior cidade do país, que é a cidade do Porto, e só conheci a cidade do Porto quando vim trabalhar para o Porto, com 14 anos. Portanto, eu estava a 30 km. Hoje isto é quase impensável, não é? Claro. Hoje uma criança é capaz de já conhecer o país todo. Mas eu só conheci a cidade do Porto com 14 anos quando vim trabalhar. Vim uma vez à cidade do Porto aos 10 anos, quando vim fazer os exames de admissão ao Alexandre Herculano. Mas foi chegar ao Alexandre Herculano e vir para cá apanhar e ir embora. Portanto, este tipo de choques e de coisas, a gente tem que estar minimamente preparado. E claro que uma criança tem dificuldade. Daí o papel dos pais ser importante, de saber até que ponto a criança não lhe cortar a sua ambição, mas prepará-la para as dificuldades que vai encontrar. Dizer o que é que queria ser quando fosse grande? Não, era precisamente pelo lado do padre. Eu tinha sempre depois que deixei também o seminário, eu tinha sempre uma coisa, porque eu sempre achei que tinha capacidades para poder lidar com pessoas. E, portanto, uma das minhas ideias era um dia ser professor. Professor, e professor de História. Bem curiosamente. Lá está, as coisinhas das tais adolescências, daquela fase dos 10, 11, 12 anos, mas pronto, sempre tive aquela coisa, eu gostaria de lidar com pessoas, falar para as pessoas, enfim, levar conhecimento a essas pessoas. E portanto eu, de pequeno, mas depois em pequeno, ainda pequenino, gostava de ter sido carpinteiro, pá. Enfim, é uma série de coisas. Pois, uma série de coisas. Olha, eu tenho vou contar uma história muito engraçada. Eu tenho um filho que é hoje engenheiro, que quando era pequeno perguntava-se o que é que ele queria ser, ele dizia que queria ser do caminhão do lixo. Por isso, pois, estava a dar pendurado naqueles caminhões. Nós em criança tínhamos normalmente a maior parte das pessoas tinha o objetivo que era os rapazes ser bombeiros. E as raparigas cabeleireiras. Exatamente. No meu tempo era assim. Quem quer ser quando fores grande? Cabeleireira. Quando quer ser ou bombeiro ou polícia. Um pouco disso. Pronto, mas eu queria ser lixeiro. São as tais coisas. Hoje já não é lixeiro, chama-se técnico de reciclagem. Bom, vamos avançando. Casado, bem casado, marido, pai, avô. Casamento. Já agora vou-lhe contar uma história pequenina do casamento, porque faz parte, inevitavelmente, da minha vida.
eu, devido ao meu problema de saúde, e já agora posso partilhar com as pessoas, porque acho que até é bom eu partilhar, eu sou um doente com psoríase desde os 17 anos de idade, portanto, há 53 anos que eu tenho a psoríase. A psoríase é uma doença de pele, e fica aqui o alerta, não é uma doença contagiosa, portanto não estejam preocupados, quem está a ouvir. É uma doença que infelizmente não tem tratamento, mas que tem, ou melhor, que não tem cura, mas que tem tratamento. Exatamente. Portanto, é tudo uma questão de se consultar quem tem que se consultar, não fazerem consultas pela net, porque normalmente estão lá os milagreiros todos. Eu como dirigente, normalmente chega-se à net e toda a gente cura a psoríase. Isso é mentira, não se mais nada. Eu já agora também salto para essa parte, já que estou a falar da psoríase. Eu sou também, para ser também dirigente da Associação da PSOL, não é? Exatamente, eu também sou membro dos órgãos sociais da PSOL Portugal. A PSOL Portugal é uma associação de doentes ligados à psoríase. Fica aqui também um pedido a quem tenha psoríase que consulte a nossa página, se me é permitido. Pode ter já vontade. É a PSOL Portugal, portanto www.psolportugal.pt, e porque nós teremos força, da força que os doentes nos possam dar, não é? Claro, claro. E, portanto, íamos falar disso também, mas de qualquer maneira podemos naturalmente mais à frente, se entender por bem, voltarmos a falar do assunto. Exatamente. Mas voltando aqui à história que eu queria contar relativamente ao meu casamento, e é dessa doença da psoríase que eu com 20 anos, 22, 23 anos por aí, fui internado no Hospital de Santo António, no serviço de dermatologia. As respostas nessa altura para a psoríase eram praticamente nulas, se não mesmo nulas, e só para terem noção, eu estive internado quase 9 meses, por causa dessa doença. Nesses 9 meses, o que é que me aconteceu? Eu costumo brincar com isto, mas não deixa de ser verdade. Eu conheci a enfermeira que estava no serviço, enfermeira de serviço, que é hoje a minha esposa. Eu costumo, inclusive, brincar, porque eu entrei com a psoríase, e saí com a psoríase e com a enfermeira. Portanto, eu entrei com uma doença e saí com duas. E eu costumo brincar com isso, dizendo que não sei se tem direito à imunização, porque só se deve entrar com uma doença e nunca saí com duas. Portanto, mas saí com o casamento também, naturalmente, com satisfação. Já agora defina-me lá, portanto, o seu contexto familiar é exemplar, defina-me lá o que é uma verdadeira família. A verdadeira família é essencialmente termos a capacidade de compreendermos, darmos espaços também, e ver sempre na pessoa que está connosco, não a nossa criada, mas a nossa companheira, não é? Portanto, é a única hipótese das coisas funcionarem. Agora dizer que isso é tudo um mar de rosas, não é um mar de rosas. Primeiro porque vamos partir já do princípio do seguinte: tanto o homem como a mulher são sempre dois seres que eram estranhos um para o outro, não é? Nós não casamos com o irmão, nem irmã com o irmão, que já nos conhecemos desde pequeninos. Não, normalmente o homem vai escolher uma mulher que nos é estranha à partida, não é? E o contrário também é verdade. Portanto, o que é preciso no meio disso tudo? É a conciliação de valores de um lado, valores do outro. Uma zanga de vez em quando também não traz problema nenhum ao mundo. Também serve para esclarecer e para ajustar algumas menores. E aquela velha coisa, nós temos que desaturar um ao outro. Tem todo o sentido. É uma velha máxima, não é? É velha máxima e tem todo o sentido. E a capacidade, e essa capacidade de podermos, entre aspas, aturar, que permite que uma família possa ter, enfim, possa criar alicerces. Isso era-se um bom marido, um bom pai, um bom avô. É quase não sei se já é bisavô. A pergunta se será um bom marido teria que ser feita à mulher, que diria eu. Mas eu tenho noção que sim, tanto de um lado como do outro, eu tenho e felizmente que tenho o meu feitio, não é? Felizmente. E os netos agora? Os netos é a coisinha melhor do mundo. A descendência que vem. Os filhos, é assim, a nossa vida é feita por etapas, não é? Claro. Portanto, há toda uma série de etapas que a gente vai. Naturalmente que o momento alto da minha vida, eu casei num ano muito especial. Casei num ano especial porque casei em 74. Em abril. Não foi em abril, isso foi o primeiro casamento.
Mas foi em setembro, portanto, eu costumo dizer que casei no ano da Revolução. O Abril, portanto, é um ano especial, porquê? Porque o Abril sempre foi um sonho meu. Portanto, não sei se também chegámos por aí, mas também tive uma envolvência política antes do 25 de Abril e, portanto, fui daqueles sonhadores que a ditadura, mais dia menos dia, teria o seu termo. E, portanto, o dia 25 de Abril foi, para mim, um dos grandes momentos da minha vida. Eu costumo dizer, felizmente, vivi para ver o 25 de Abril. E depois, a seguir a isso, é o casamento e, no ano seguinte, o primeiro filho. O primeiro filho é sempre algo extraordinário para qualquer casal. Sim. É aquela indefinição. Primeiro porque vem ao de cima também o nosso lado de... Deixem-me utilizar esta expressão um bocado assim, arcaica que é. Consegui, não é? Consegui. E depois, naquela altura, que é outra coisa, que a sociedade jovem de hoje não tem muito essa noção, naquela altura nós não sabíamos se é rapaz, se é rapariga, não é? Claro. Havia esse grande mistério, que no fundo era tão bonito, pá. De certa forma era. Era bonito. Tinham contra, porque hoje em dia há a possibilidade de saber se a criança está bem, se não está bem. Exatamente. Isso é ótimo. É um avanço espetacular. Eu não tenho saudades do tempo Desse tempo. Mas não deixa de ser bonito eu estar ali na incógnita, não é? Estar ali na sala na entrada da sala de parto, saber o que era, se é rapaz, se é rapariga, se é rapaz, se é rapariga, tal, sempre naquela indefinição. E, portanto, esse momento foi extraordinário. O meu filho Nuno nasceu, passava da meia-noite do dia 29 de agosto, mas a minha mulher entrou às 6 da tarde, dia 28, vejam lá, portanto eu ainda estive à espera desde as 6 da tarde, dia 28, até o dia seguinte, meia-noite e 10, ali do dia 29 de agosto, e na altura não havia telemóveis, não havia nada, e quando saí do Hospital de Santo António, onde ele nasceu, eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu queria contar a toda a gente, mas estava toda a gente a dormir. Portanto, eu sentia-me assim um bocado desconfortável porque não estava a conseguir partilhar com ninguém. Portanto, eu passei a noite quase a andar com o meu carro pela cidade do Porto até para Gondomar para a minha casa. E foi uma noite complicada, não deu para dormir, felizmente por uma razão boa. Eu acho que nesta conversa toda nós estamos a perder um bocadinho porque eu não sei qual era a pergunta inicial. Não, a pergunta, estávamos... E era dentro do conceito de família, não é? E do coisa, pronto, já apanhei outra vez. Depois disso, o que é que vem? Vem depois o outro momento, o outro filho, passado 3 anos também. Passado 3 anos sobre o outro também nasceu o outro meu filho. São dois neste momento. São dois, com o mesmo sabor, não com tanta ansiedade como o anterior, pronto, já havia tal experiência, não é? E também ele não me fez esperar muito. Não fez esperar muito. Passado 10 minutos ou um quarto de hora, deixar a minha mulher no Santo António, ela nas duas escadas por ela. Eu fui levar o outro aos tios. Quando cheguei, eu passei até lá outro rapaz. Eu fiquei assim alto, este homem despachou-se. Este foi rápido. Portanto, tenho 2 filhos excelentes. E depois disso, o que é que veio? Vem outra alegria enorme, não é? Vem os netos. Que é um complemento excepcional. Os netos hoje são o meu... Eu quase que diria, posso afirmar com toda certeza que são a minha razão de viver. São, neste momento, porque a gente às vezes passa por situações que não são as mais... aquelas que nós devemos ter mais lucidez para, e depois tem que haver algo que nos diga assim, alto, porque alguém anda, não se espera. Tem-se que pensar um bocado. Tem que se pensar um bocado. Já agora, arrependeu-se de alguma coisa que tenha feito? Arrependimento está sempre, não é? Mas há alguma coisa que... Não, assim, daquelas que marcantes, não. Não tenho nada assim... Não tenho nada assim que... Eu sei que a vida para si é algo muito apreciável, portanto, nota-se que é um homem que gosta da vida, encara sempre com um sorriso, mas nem sempre as coisas correm como a gente quer. Há pouco tempo sei que esteve com problemas de saúde e que lhe deram realmente imenso trabalho. Como é que estamos nessa área? Sempre com otimismo, sempre para a frente, sempre com aquela ideia... Sempre com otimismo, mas mais alerta agora. Claro, isso é... No que diz exatamente, respeito, vai fazer porque nós depois, normalmente onde só está o cinzento, nós, tendencialmente, o ser humano tem a pôr logo o preto, não é? Portanto,
A constipação não é um cancro. Claro. Não é um cancro, não é? Exatamente. Mas o ser humano, muitas vezes, ou por uma questão de uma certa autovitimização, ou por outras razões que a razão muitas vezes também desconhece, eu hoje estou um bocadinho muito mais alerta com essa situação, porque de facto foi um momento. Eu não posso dizer que foi um momento difícil, porque para mim pessoalmente não teve nada de difícil. Agora tenho a certeza absoluta que para a minha família, para os meus amigos mais próximos, que não foi fácil. Claro, Portanto, eu perdi no ano de 2017, portanto há 2 anos, perdi mês e meio da minha vida, não é? Porque estive em quarentena. estive a nanar esse tempo todo e, portanto, a mim não me custou nada, muito honestamente. Aliás, eu, quando acordei desse tal sono, eu pensei, estava na ideia que tinha entrado nesse mesmo dia, ou na véspera, para o hospital. Foi quando o meu filho disse, não, já estás aqui há mês e meio, estiveste nos cuidados intensivos, e se me é permitido, se alguém dos cuidados intensivos do Hospital de Santo António me estiver a ouvir, já o fiz pessoalmente. Mas quero-lhes dizer muito, muito obrigado. E também alargar isso ao Serviço Nacional de Saúde. É de uma injustiça muito grande. Para quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde, tanto médicos, como enfermagem, como funcionários, seja o que for, pôr em causa muitas vezes o trabalho deles. São excelentes, pá. Eu costumo dizer que só falta andar connosco ao colo. Alguém acha que querem, não sei, eu sei as razões, mas pronto, alguém quer pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, mas não é por causa de certeza dos doentes. É por outros interesses, que aqui a gente não vai trazer à discussão. Vamos falar do que é positivo. E fica aqui um agradecimento muito, muito especial ao Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo António e também ao seu Serviço de Cirurgia, porque de facto é como eu digo, se eu pedisse para andarem comigo ao colo ou qualquer outro doente, eles andavam. Portanto, fica aqui a minha gratidão, porque nestes momentos são momentos importantes e o carinho e o conforto que nos possam dar é sempre algo que nos ajuda. Bem, a propósito desta pergunta, eu cito muitas vezes um amigo comum, que é nosso amigo comum, é o poeta, que é o António Bastos, a quem nós conhecemos bem, um homem perfeitamente. Que quase adoramos na freguesia, Exatamente. Um homem, uma figura ímpar. Que diz uma coisa que eu cito sempre: viver é a única coisa que não dá para deixar para depois. A vida é efêmera e passageira, daqui a nada iremos perdê-la. Como encarar a morte? Olha, eu costumo dizer isso com um bocado de sorriso. Há uma coisa que me irrita na morte. É? Não passou por ela ainda? Como é que irrita, eu vou dizer qual é. É que nunca vou saber que morri. E isso irrita-me, sinceramente. Não é? Agora pensem um bocadinho, isso não é verdade. É que nós sabemos que morreu fulano, mais fulano, quanto mais até pelos jornais, mas pelos amigos, não sei o quê. E nós nunca vamos saber que morremos. Isso irrita-me, pá. Eu digo isto na brincadeira, que tem que ser na brincadeira, como é evidente. Mas é irritante, quer dizer, eu sei que morrem todos e eu não sei que morri, pá, bolas. Pá. Portanto, como é que eu analiso a morte? E pegando então nesta minha... Eu quando era mais miúdo, eu tinha muito medo da morte. Eu não tinha medo da morte. Eu não tinha medo da morte, eu tinha medo de outra coisa que não era a morte, que era, e se eu acordasse no caixão? E tanto assim que uma vez eu tive uma conversa com um médico, o que é que eu podia fazer para que isto não pudesse acontecer? Porque toda a gente conhece casos de pessoas que depois apareciam viradas, quando eram abertas e ainda estavam quase apareciam. E portanto, há uma explicação mais ou menos. Era isso que eu Muito. Assustava-me imenso. Houve imensos casos desses. Pronto, eu neste momento não terei esse problema na medida em que eu já deixei ficar isso para os meus filhos. Eu quero ser cremado e não enterrado. Acho que, mas isso é católico. Sou católico. Acredita na vida para além da morte? Eu acredito nesta. Acredito nesta. Já não faço a pergunta seguinte, porque... Para que você disse há bocado, nunca estive na morte, nem você, nem os que estão vivos.
Portanto, eu acredito nessa e continuo a acreditar que o que fizermos de bom ou de mau é aqui. É aqui. Não vai agora... Eu sou católico de facto, mas... Provavelmente um católico acredita, parte-se do princípio que há vida para além da morte. Pelo menos é essa a filosofia que é vida no... Dentro desse tipo de espírito, é evidente que eu não tenho dados nenhuns que me... Há uma coisa que eu tenho a certeza, e é isso que eu vejo, é que quando se morre... Se há alguém que nos guia lá em cima, que alguém que nos guie, poderá haver alguém que nos guie, que sirva de guia, não acha que às vezes ela anda um bocado distraído? Pois, se nós analisarmos a coisa um bocadinho por esse lado, eu acho que de vez em quando anda muito distraído, mas nós também temos connosco uma faceta que acho que não é justa. Não é justa mesmo com o tal Deus, que é... No bom e no mau culpámos-lo sempre. Ai, caiu pelas escadas abaixo, foi porque Deus quis. Ai, caiu não sei o que em cima da casa. Mas essa filosofia é que me custa... Pois, quer dizer, o Deus é bom e mau ao mesmo tempo, conforme a necessidade de cada um. Exatamente. Quando estamos aflitos... Isto é para aquela coisa quando começa a turbejar, não é? Chama-se Santa Bárbara. Pronto, e isto... Os dogmas dizem que não se discutem, não é? Exatamente. Eu não quero até... Mas não quero pôr em causa nada. Não quero dizer com isso que nós não... Mas estamos sempre a citar Deus, é uma coisa... É verdade, Deus, é verdade. Graças a Deus... Depois, até os ateus. Graças a Deus que não sou ateu. Que sou ateu. Exatamente. Isto não está a pôr, não estou aqui a discutir opções, nem nada que se pareça. Não, nem nós estamos aqui para dar esse tipo de... Exatamente. Isto são opções, dogmas. Apenas detalhes que por vezes fazem pensar, é que acontece... Mas o ser humano tem necessidade de ter sempre qualquer coisa, não é? Exatamente. Ou melhor, o ser humano não tem dificuldade muitas vezes em assumir-se como ele próprio. E, portanto, precisa de alguém... Crianças a passar fome. Pois, então, olha, temos uma coisa atual que aconteceu ontem, não sei o quê, que foi aquele carro analisando assim, vamos lá ver, analisando assim, aquele carro que vai à oposição e mata duas pessoas. Então não há ali alguém para Então, vamos lá ver. Bem, já dizia. Houveram duas pessoas. Já que falou em poetas, vou citar a António Aleixo para dizer o seguinte. Isso tem muitas boas. Para raios nas igrejas é para mostrar aos ateus que os próprios crentes não confiam em Deus. Portanto, dentro deste princípio, o ser humano em tudo na vida tem necessidade de ter sempre algum suporte, não é? Algum suporte. Isto sem pôr em causa a fé e tudo isso. Eu costumo dizer que sou um católico praticante porque não vou à missa. Pois, é um pouco... Porque não vou à missa. Então és um católico. Não, é que eu pratico o primeiro mandamento, que é amai-vos uns aos outros. Não adianta eu ir à missa, se depois cá fora não tenho qualquer prática de relação com os amigos, com os vizinhos, se de facto aquilo que é o mais essencial é termos uma comunhão, partilharmos essa mesma comunhão. Já agora tocou-me ali o telemóvel. Já agora, se chega-me, por favor, peço desculpa, deixa para eu desligar. E esqueci-me de o desligar. Eu desliguei o meu. Peço desculpa. Eu vou pôr isto... são coisas que acontecem. Eu esqueci-me completamente do meu telemóvel. E acontece sempre nas alturas que... Bom... Portanto, ainda dentro desse conceito, já podemos avançar? Pode. Dentro desse conceito de crenças e de fés e não sei o quê, eu costumo dizer que a prática para mim é o mais importante. E eu costumo dizer que nós vemos muitos problemas, e principalmente nas pessoas ligadas como católicas, que nem com o vizinho se dão. Eu continuo a achar que o vizinho é das pessoas mais importantes que nós temos. Claro. É aquela que está ali ao lado. Exatamente. É aquela que de repente, se nos der qualquer coisa, nos pode socorrer. Exatamente. E nós vemos tantos problemas, tantas chatices, e eu não lhe quero, porque nós somos os dois de Valvão, portanto eu não quero adiantar muito este processo, mas eu penso que é de refletir um pouco, sem pôr em causa valores esses que nos ultrapassam imenso.
é de refletir um pouco que não podemos fazer do mesmo ídolo o bom e o mau ao mesmo tempo. Claro, exato, mas Portanto, essa tendência que ou temos. se é, ou não é. ou se não é. Agora, não podemos deitar culpa para tudo que acontece de mau para uma pessoa que a gente acha que é espetacular na vida. Estamos a falar. Eu costumo dizer que são ídolos do JC, não é? Que é Jesus Cristo. Exatamente. Ora bom, já estamos a meia hora do programa, como vê, isto boa. Isto é como as cerejas. E como está a ver, ainda não lhe perguntei aqui tanta coisa para lhe perguntar, que por vezes até tenho dificuldade em escolher. Mas pronto, já tenho novamente isto mais ou menos alinhavado. Tem amigos tem aqui vários testemunhos de amigos, que vou ler daqui a pouco alguns, breves passagens só de alguns, mas, portanto, o que me leva a ter é um homem bem relacionado, um homem, pronto, que mostra a felicidade, que irradia a felicidade e transmite aos outros. Qual é a verdadeira gênese da amizade para si? Olha, sinceridade, partilha, solidariedade, a disponibilidade. Eu penso que são os fatores mais importantes para que a gente possa dizer está ali o amigo. Pondo isto só quase numa frase, se o outro precisar da camisa, pega lá. No fundo, é um bocadinho isso. O inverso disso, já agora para adiantarmos um bocado de trabalho, é a traição. Eu penso que quando se é um amigo, e quando se é um amigo, até se deve dizer ao amigo quando se quer deixar de ser amigo. Ou seja, quando eu acho que aquele amigo não foi sincero, não esteve à altura de ser amigo dessa pessoa. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigos. Acredito que alguém não goste de mim. Mas também não gosto de algumas pessoas. Como é óbvio, não é? Agora, entre a palavra, o inverso de amigo é inimigo, e eu não sou inimigo de ninguém, e também não conheço que tenho inimigos. É essencialmente isso, é estar disponível e é dizer assim, pronto, quando precisar de alguma coisa, quando coisa, estou aqui. Eu estou aqui para o que for preciso, e nem sempre o que é preciso às vezes as pessoas, não sei o que é amigo por interesse. Não. Uma palavra às vezes amiga é muito mais importante, e eu já tive fatores da minha vida que, também com a doença, por exemplo, da minha mulher, em que tive o chamado ombro amigo, e assim, isso é ser o amigo. E esses são, tenho muitos amigos, e depois há aquela escala, não é? E há aquele amigo que eu sei que se lá for, ele põe-me o ombro à disposição para... Claro. Eu vou citar aqui alguns, muito rapidamente, correndo o risco de não poder citar todos, mas escolhi aqui alguns. Um de Vítor Bertolini, que sei que é o seu amigo. Um grande amigo. Que espero também tê-lo aqui, já agora fica o convite, tê-lo aqui também assim neste estilo de conversa. Então ele cita aqui, naqueles testemunhos que o senhor foi agora homenageado pelo Coral de Fites, pelo Fites, Coral de Balbão, portanto, pelo reconhecimento do trabalho que o senhor é o fundador deste... Não sou fundador. Não. Pelo trabalho lá desenvolvido. Já lá foi presidente também da direção. Sim, mas ele diz assim, no que é um amigo, que belo amigo, que belo é ter um amigo assim. Quando apagamos em conjunto as palavras escardidas da brancura e transparentes no pensamento, que belo é ter um amigo assim. A juntar a sua voz, em uníssono podemos cantar sem alterar a melodia, que bom é continuar a ter um amigo. É realmente, portanto, uma citação. Outra, que também, de várias que teve, da doutora Paula Monteiro, penso que é a Presidente da Direção. Exatamente, o FIDE, sim. Descreve assim a sua passagem pelo FIDES. Estou no FIDES há pouquinho tempo, foi o Sr. Pinto Vieira que semeou em mim este gosto e esta entrega responsável pelo seu ativismo, pelo seu exemplo e a forma de estar, sempre com energia, com entrega, sempre disponível e sempre presente. Isto realmente
Tem aqui outro que eu não vou deixar, do António Pinto Bastos, que falámos António Bastos. António Bastos Oliveira. O António Pinto Bastos é outra coisa. É outra coisa. Esse é mais fadista. Já estou a trocar o nome. Dos muitos milhões de estrelas que tem o universo, uma delas nasceu à Terra e continua a brilhar. Já há muitos anos que ela tem o dom do sucesso nesta linda cidade do Valbom e Gondomar, referindo-se à sua pessoa. É realmente, portanto, tenho aqui mais alguns para ler. De facto, é que eu digo, não posso, perdemos aqui um tempo tremendo, porque realmente está aqui um dossiê que deve fazer. O Sr. Bertolquim tem essa capacidade. O Bertolquim fez aqui realmente uma coisa espetacular. Quando se fala do Sr. Pinto Vieira, surge-me uma imagem de um grande homem que tem orgulho de ser amigo, com quem estive o privilégio de percorrer muita estrada, sempre na promoção da divulgação da cultura e do melhor que se faz no Conselho de Gondomar. Falar deste senhor é falar também de um homem empenhado, dedicado ao seu ativismo, sempre com o coração cheio de orgulho, na família Fides. Quem diz isto é o Emanuel Mota. Deve ser é o diretor do Inatel Porto. O Sr. Paulo Freitas diz que belo é ter um amigo, um abraço fraterno, um obrigado eterno por ter continuado a obra iniciada. Portanto, isto são realmente testemunhos aqui incríveis. São simpáticos. São simpáticos. São simpáticos. Mas não são exagerados, certeza absoluta. São simpáticos. Há aqui também o Fernando Jorge, que conhecemos, é também um amigo comum, toca viola. Sim, exatamente. Também convido também a aqui elogios. O Jaime Melancia, que também foi... Jaime Melancia, que é o presidente da PSOL Portugal. E que também deixou o testemunho e que faço também de um amigo enorme, de gratidão pelo seu empenho e dedicação na defesa das causas e direitos. Também, você também é dirigente, agora há pouco falámos da PSOL. Da PSOL Portugal, exatamente. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, já agora que estamos nesta como eu disse há bocado... Se não sei já disse em relação a isso, avançamos depois para outras questões mais... como eu disse há bocado, de facto, a PSOL, eu só convido, de facto, que as pessoas que estejam com... Pessoas ou amigos dessas mesmas pessoas... Porque eu costumo dizer, não há resposta para esse tipo de problema, que é a doença de pele, que 250 mil é o cálculo que há em Portugal com a psoríase, e há respostas muito positivas hoje para esse tratamento. Não há necessidade de entrarem em grandes preocupações. Há relatos de pessoas que se matam por causa da doença. Hoje há grandes respostas. Entrem em contacto com a PSOL Portugal, e naturalmente terão conforto e terão conforto para isso. Pronto, ficou aqui o apelo, acho muito bem que assim seja, e isto é mesmo espaço público para se divulgar, e isso é uma situação realmente de bastante interesse. Bom, meu caro, vamos agora para as suas ações que desenvolveu. Esteve, portanto, já foi político, foi autarca, portanto, queremos que não passou para a política, embora uma passagem de certa forma, acho que efêmera, não passou da Junta de Freguesia, foi lá elemento do Executivo. Tivemos o prazer de trabalhar até juntos. Exato. Depois esteve na Federação das Comunidades do Conselho de Gondomar, não sei, já saiu? Já saiu. Atualmente está qual é a sua função no meio associativo? Está no FIDES? Estou no FIDES, na direção do FIDES, sou o diretor-geral do FIDES, responsável principalmente pelo coro, portanto sou o diretor responsável pelo coro. O momento associativo para mim é algo que já vem desde os meus 14 anos, portanto em Sete. Em Sete tive uma envolvência que me ajudou a crescer. Já agora fica também este apelo, que é, nós às vezes não temos a noção da importância que é estar numa associação, e principalmente numa associação, qualquer delas que desde tenha qualquer prática, mas quando se fala, por exemplo, da parte de desenvolvimento intelectual da pessoa, o teatro é uma das maiores fontes que existe. O teatro é algo que, sem ser a universidade, mas que nos transporta para um conhecimento profundo. E eu, com 14 anos, com mais um grupo da minha idade, mais ou menos, outros mais velhos, e outros mesmo mais novos, em Sete, formámos um grupo de teatro. E aí começou a minha vida associativa. O grupo de teatro, naquela altura, como devem calcular, numa aldeia, fazia-se tudo. Era-se ator,
Pintava-se cenários, Pois, acendia-se as luzes, apagava-se as luzes, enfim, fazia-se tudo e mais alguma coisa. Mas foi uma experiência extraordinária, um crescimento enorme, porque de facto não só tomamos conhecimento com autores, por exemplo, mas também com a vivência que é de estarmos em coletivo, não é? Porque as coletividades é mesmo isso, é o coletivo. E como tal, a minha vida associativa começou realmente na tenra idade, 14 anos mais ou menos, na altura em que eu também comecei a trabalhar e numa aldeia que não havia nada, portanto tentamos e conseguimos durante alguns anos fazer teatro naquela terrinha e desenvolver depois outro tipo de atividades. Tivemos o privilégio também naquela altura, estamos a falar antes do 25 de Abril, de levar lá um dia também algo que marcou muito aquela terra. Foi a primeira vez que o Salão dos Bombeiros esteve tão cheio. Levei lá na altura um cantor de intervenção, que foi Manuel Freire. Excelente. O Manuel Freire, havia a perspectiva de levar o Zeca Afonso, mas aí já foi falta de coragem minha e de outros dois colegas que estavam na organização, porque aí sabíamos que íamos ter um sítio ali na Rua do Heroísmo. Para quem está a ouvir não sabe o que quer dizer isso, chama-se PID. Eu sei. Chama-se PID e, portanto, ainda não tivemos aquela força necessária para avançar. Mas também aí, isto para quê? Para dizer o quê? Não só a vida associativa também nos transporta depois para um conhecimento maior até do lado político, da sociedade em que estamos a viver. Por isso é que no Estado Novo a cultura não era uma coisa muito bem-vinda. Porque acordava mentalidades e isso era muito mau para Há pouco falou-me que teve alguns problemas antes do 25 de Abril. Eu gostaria que falasse um pouquinho disso. Estou precisamente a entrar nisso, não é? Exatamente. Que é precisamente por isso mesmo é que estou a colocar a minha primeira navegar na política foi precisamente porque criámos este tipo de associação e depois achámos que havíamos de estar mais a par do que é que estava a acontecer neste país. Estávamos a falar de uma altura em que havia uma guerra colonial, por exemplo, não é? E portanto, com a influência de mais um colega ou outro, acabei também de me envolver um bocadinho, principalmente na altura, que é a única hipótese que tínhamos em termos oficiais de estar envolvidos, oficiais eu também entre aspas, que foi estar no MDP-CDE, que era a única força onde poderia concorrer também, se é que se podia chamar assim, ditadura. E correr alguns riscos. E correr alguns riscos, como é evidente, mas não me arrependo. Arrependo-me sim de uma parte. Mas não teve nenhum problema? Não tive. E é essa a parte, se calhar, que eu me arrependo, porque devia ter sido mais interventivo. Mas como lá está numa aldeia, não é? Claro, é diferente. Já estar um bocadinho desenvolvido nesse aspecto já é um bocadinho... Claro. Eu também estava já a trabalhar no Porto e, portanto, ia vendo algumas coisas. E conheci algumas pessoas da oposição na altura e foi assim que eu tive... Pelo menos fiz o possível para não alimentar a ditadura. E se der algum contributo, olha, fico contente por isso. A sua passagem pela política, como autarca, que queremos ser, não é política, não foi para si? Não foi das coisas mais simpáticas que eu tive. Foi uma saída prematura? Está a falar precisamente da minha participação a nível da Junta de Freguesia de Valbom. Exatamente. Foi uma experiência interessante que eu gostei de ter, mas que me trouxe a noção exata de que aquela não é a minha praia. Sim, pois é. E porquê que não é a minha praia? Sequer também não é a praia de muitos, porque as pessoas não sabem isto, mas penso que ser autarca quer ter um poder total, e então a nível de freguesias, o poder, como sabe, é muito limitado. Muito limitado. E, portanto, eu não consigo estar, digamos assim, metido numa camisa em que tenha que ser tudo feito mediante algumas obrigações que não se podem fazer andar mais, não é? Claro. Porque tem que se cumprir, porque há um Tribunal de Contas, porque há padrão, porque há aquelas burocracias tão grandes. E então, a nível de freguesia, as coisas mais se complicam, não é? Eu acho que você está recordado disso. Eu fui um dos que me empenhei seriamente
para que não houvesse esta aglutinação, esta aglutinação de freguesias. Pois, eu também. Inclusive fui, exatamente. Mas parece que está aí o projeto para desanexar outra vez. Espero que sim, porque, sinceramente e muito honestamente, eu penso que aquilo que aconteceu, visto agora um bocadinho à distância, portanto, passando já pelo resultado desse mesmo rotinação, não vejo grandes diferenças. Se era para poupar, desconfio que não pouparam muito. Não, nada, acho que nada. Desconfio, se foi só de gestões, não tem sentido. Inclusive fui com um grupo, meus amigos fomos para Lisboa para a manifestação. Vamos agora em cartaz até da nossa associação para defender a minha cidade de Valbom, porque não só porque não tinha sentido. Eu penso que não foi feito muito em cima de joelho, porque, por exemplo, o caso de Valbom é uma freguesia, não é uma freguesia de uma aldeia. Claro que não. É uma freguesia com um número de habitantes considerável. Bastante. E, portanto, a ter que ter uma resposta até muito maior que aquilo que a própria freguesia tem. Claro. Portanto, aglutinar com mais duas, quer dizer... Acho que ficaram a perder as três. Não é? Eu acho que ficaram a perder as três, sinceramente. Vamos avançando, porque isto repercute o tempo voa aqui. Portanto, política... Acha que a mentira está no seio da política? Quer dizer, o domínio da mentira está mais nos políticos? Até certo ponto, eu não sei se será bem a mentira, porque mas mente-se muito. Mente-se muito, é verdade. Mas eu penso que o problema acho que não está na mentira, o problema está em que as pessoas estão a mentir sem a consciência de que estão mesmo a fazer. Pois, entrou já no seu ADN, que aquilo que estão a dizer que é tão verdade, que acabam porque as pessoas estão convencidas que aquilo não é verdade nenhuma. Mas o próprio político em si está convencido que está a dizer aquilo que é verdade. Olha, não sei se podemos abordar por esse lado, mas temos o caso agora das europeias. Eu, sinceramente, acho que está a ser feita aquilo que havia de ser a informação, o esclarecimento da Europa. Eu acho que só, principalmente a nível dos partidos de topo, só a falar da política interna. Só a falar da política externa. Mas é curioso, só não tenho essa percepção. E nem vou pegar em nome de nenhum partido, porque as coisas funcionam assim, quer dizer... Será que os políticos têm a noção que é isso que o povo quer ouvir? Não é. O povo não quer ouvir isso. Quer ouvir outras coisas. Eu gostava, neste momento ainda não tive a oportunidade de estar frente a frente com nenhum candidato às europeias. Mas a pergunta que eu lhe faria é: mostre-me aquilo que fez durante o tempo que lá esteve e diga-me aquilo que quer fazer. Mas não. E, aliás, até me admira como é que é político, não sei até que ponto eles podem intervir nisso, os partidos ou não, porque aqueles pequenos enxertos que aparecem na televisão é degradante. A gente só ouve dizer mal uns dos outros. E então ainda é que está o esclarecimento. Então, muito vamos avançar. Vamos avançar. Senão, é como lhe digo, não temos tempo para mais nada. Qual foi a decisão que mais lhe agradou tomar nos cargos que até agora ocupou? Foram muitos, com certeza, não é? Sim, mas resuma-me um ou dois, porque de facto eu quero fazer mais perguntas e senão não tenho tempo. A decisão que mais me agradou foi entrar para o Fidesz. Pronto, eu ia dizer exatamente, íamos falar agora, falarmos do foi Fidesz. Entrar para o Fidesz. Essa foi a decisão. Diga-me o que é o Fidesz para si. O Fidesz para mim é... Fidesz ou Refil de Balbão? Assim, o Fidesz para mim é uma vida. É outra vida. É algo que tem no coração. Mas essencialmente é o renovar da minha própria vida. Exatamente. Ou seja, depois é que me lá disse há bocado atrás, as etapas da vida de um ser humano, não é? Claro. Pronto. E depois a gente chega à vida profissional, depois vem para a reforma, não é? E eu quando vim, eu entrei para o Fidesz antes de ser reformado, mas quando vim reformado, eu comecei a encarar o Fidesz logo como a minha outra parte da minha vida, não é? E de facto é onde eu me sinto... A sua forma de falar já diz tudo.
A Federação das Coletividades do Conselho de Gondomar. A Federação das Coletividades do Conselho de Gondomar é uma experiência extraordinária que eu tive da vida também. Acha que está a desempenhar a sua função cabalmente ou podia ir mais além? Eu acho que podia ir mais além, sinceramente. Mas dentro daquilo que é... Porque vamos ver, a Federação das Coletividades de Gondomar só tem 2 profissionais, que são administrativos. Claro. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que os seus dirigentes são tudo pessoas na carolice e que a sua maioria, felizmente, trabalham. O que limita muito a disponibilidade de cada um de nós. Mas eu penso que, apesar de tudo, tem tido um contributo muito bom. Se podia fazer mais, claro que sim. Claro que sim. Outra coisa, avançando já para outra, acha que a juventude agora está pouco ligada ao momento associativo, que se está a desligar um pouco, não se vê tanta afluência como antigamente, mas isso não, tem a sua razão. A juventude de hoje não está virada de costas para o momento associativo, só está virada num aspecto. A juventude de hoje podemos contar com ela para participar. Para a parte dirigente, aí sim, aí é que as dificuldades aparecem. E porquê? E ontem recebíamos uma delegação no FIDAS do Partido Socialista, e estávamos precisamente a falar sobre isso, do dirigismo associativo. E porquê? Porque enquanto que aqui há uns anos atrás, aos meus 14 anos, e depois disso mesmo, nós só prestávamos contas, quando dirigentes, ao sócio. Eu até brinquei com a história do papel mata borrão. Papel mata borrão, olha, comprámos isto, gastámos isto, está na caixa tanto. Pronto, está feito. Hoje não. Hoje o dirigente associativo tem responsabilidades maiores. Muitas responsabilidades, funciona quase como uma empresa. Até em termos legais, é uma empresa. Tem que prestar contas. Tem que não só contas aos seus associados, como ao próprio Estado. Portanto, pedir aos jovens para que também façam esse tipo de função é muito difícil, cada vez mais complicado. 45 anos de 25 de Abril, o que é que ele tem para dizer? Ai, meu Deus, há bocado falámos um bocadinho sobre isso, que foi o dia maravilhoso que me aconteceu na minha vida. Coisas boas, coisas más. Depois, nem tudo correu ao estar... Não. E exertar nisso que devia ser assim com os tais SUS, não é? Hoje os tais SUS, não é? É sempre muito complicado. Foram feitas coisas muito boas. Naturalmente que nas coisas boas há sempre quem esteja no contra, não é? E nas más também. Mas houve momentos para mim extraordinários. Uma delas foi a descolonização. Claro. Para mim, as pessoas não têm noção disto. A descolonização, para mim, foi o apogeu do 25 de Abril. Porquê? Primeiro, porque acho que cada povo tem direito ao seu espaço e à sua identidade. E depois, ainda para além disso também, deixou de se mandar carne para canhão para a África. Exatamente. Que não iam, agora fazer um bocadinho de política do antes 25, não iam defender Portugal. Porque se fosse, nem iam defender Portugal, nem iam defender aquele país onde estavam. Porque aquele país estava pobre e Portugal pobre estava. Eu sei. Portanto, não houve um proveito, não houve. Portanto, a descolonização para mim, e depois a liberdade. E depois entra aqui as tais confusões da liberdade, não é? Há muitos jogos de cintura agora. Depois a liberdade, cada um quer a liberdade, objetivos. Depois dizer que hoje não há censura, assim daquela do tal lápis azul, não há. Não há proibida, quer dizer, ela não há proibida, feita, mas infelizmente, se as coisas não forem vamos avançar um bocadinho, porque realmente eu ainda lhe queria perguntar. Gondomar, o desenvolvimento do Gondomar pós 25 de Abril, como é que acha que o Gondomar está atualmente? Bem, você sabe que eu conheci Gondomar mais até quando entrei para a Federação das Coletividades. Aí, como tu sabes, a Federação é conselhia, e eu comecei a conhecer Gondomar e as pessoas de Gondomar, por isso é que eu tenho um número infindável de amigos, porque estão espalhados pelas coletividades, e como é que eu vejo Gondomar? É evidente que não é Gondomar, é o país, quer dizer, era quase impensável que as coisas mantivessem como estavam, não é? Claro.
A gente voltando também ao muito antigamente, o fulano fez escolas. Pois, não havia escolas, tinha que as fazer, não é? Claro. Em Gondomar, por exemplo, lembro-me que havia um pavilhão para a prática desportiva, hoje já não sei quantos pavilhões, portanto, mas isso por inevitavelmente quem estivesse tinha que dar respostas. Não quero individualizar ninguém. Não, exatamente, mas teria que dar respostas. Todos tentaram fazer o seu melhor. Exatamente, e teriam que dar melhores, mais que fazer muito melhor é dar respostas. Mas que porque a sociedade em si começa a ser exigente. O que acha que era necessário mais agora para Gondomar? Acha que vê alguma coisa que de importante? Era o metro, por exemplo, o metro. Sim, o metro é importantíssimo, mas se me permite, eu gostaria mais de focar outra coisa também, o metro é importantíssimo, que tem a ver com a circulação das pessoas, mas eu penso que Gondomar ainda tem uma resposta um tanto ou quanto pequena a nível da cultura. Apostou-se muito no desporto, isso ainda bem que sim, portanto hoje com a criação dos próprios pavilhões e mas vai ser algum movimento hoje. E na cultura, a cultura precisava também ter um incremento maior. Mas já se vai fazendo alguma coisa. Principalmente um incremento maior a nível do que é nosso Gondomar. Porque não quer dizer que ir buscar alguém fora que não deixe de ser cultura, mas temos que incentivar muito mais o que está cá dentro. Eu penso que é essa aposta que... Estou a dizer isto não é de hoje, já dizia isto no tempo e tenho a certeza que, não sei se vai ouvir, mas se ouvir sabe que eu estou a dizer a verdade, que o Dr. Fernando Paulo, que foi o vereador da Cultura, eu muitas vezes referi isso, que de facto era mais que urgente que Gondomar virasse também para, mais ou menos na mesma proporção do desporto para a cultura. Claro que o desporto tem uma resposta muito mais imediata e mais aceitável, e não sei quantos mais, principalmente pela juventude, mas era importante que se apostasse mais, de facto. Agora, perguntas rápidas para respostas telegráficas. Exatamente. Escritor que mais admira? Escritor que eu mais admiro. Português ou estrangeiro? Eu gosto de um estrangeiro, sempre gostei, de John Steinbeck, e do português Lídia Jorge. A nível político, qual é a personalidade que mais admiro? Jesus Cristo. Essa é a resposta. A nível também era um político. Também era um político. Mas fora de brincadeira, há algum personagem que, por exemplo, que ficou na retina, que ele tenha ficado na memória pelo trabalho... Nível Mandela. A nível internacional. Nelson Mandela. Acho que foi um exemplo. Foi um exemplo não só para o passado, mas terá que ser um exemplo também para o futuro. Porque dizer assim, o apartheid e todas as relações entre seres humanos está ultrapassado, não está. Meu caro amigo, uma mensagem final que queira aqui deixar para os seus amigos, para o Fides, para o Gondomar, para qualquer lado. Olha, para o Fides, eles já sabem qual é a mensagem. Vamos continuar a trabalhar, porque o caminho só se faz caminhando. Para a Federação das Coletividades, que é outra minha família, e para aqueles grandes amigos que eu lá tenho, especialmente para o Presidente Manuel Pinto, que é o tal ombro amigo, como há bocado lhe falei, quando preciso ele dá-me o ombro. Já sabem quem eu sou, conhecem bem, estou sempre disponível. A minha família, peço que tenham paciência. Tenham paciência para maturar mais os anos. Para os gondomarenses, olha, nós normalmente amamos mais a nossa terra quando estamos fora, não é? Claro, isso é o normal. Mas aprendam a amar a nossa terra também. Essencialmente a nível, lá está bem o meu lado associativo. A associação que está ao seu lado aí, de certeza, tem respostas para si e que precisa de si. E vai ver que não se arrepende de deixar o sofá de casa e a novela, porque em coletivo é muito melhor. Quanto mais juntos, mais fortes somos, mais partilhamos, os seus problemas passam a ser menos problema, porque é partilhado com outros, e se amanhã tiver um problema muito mais grave, aqueles amigos da coletividade, certeza que estão ali para o ajudar. Pois, eu também tenho experiência disso, também tenho muitos anos disso. Exatamente. Meu caro,
Muito obrigado. Foi Eu é que agradeço. Aqui agradeço imenso. Eu é que agradeço obrigado, essa amizade também. Muito obrigado a todos. Foi a entrevista com Fernando Pinto Vieira, a Mandy Couto aqui na condução da mesma, ali na técnica do Paulo Almeida. Até a próxima, teremos cá naturalmente outro convidado. Foi um prazer estar consigo, fique bem, até qualquer dia.